Bora para um tutorial de degradê na zero. Eu começo passando o pente 3 baixo em todo o topo do cabelo do cliente. Quando o cliente gosta do topo do cabelo mais baixo, eu sempre começo cortando o topo. E depois de cortar todo o topo do cabelo, a gente vai começar a trabalhar com o pente 2 baixo. A gente vai subir o pente 2 baixo em movimento reto. Não é fazendo o movimento em C, é fazendo o movimento reto. Ó, reparem que eu vou passando a máquina e não vou tirando a máquina fazendo o movimento em C. Ó, eu vou subindo fazendo o movimento reto, e quando passa do final da orelha, com o pente 2 baixo e com todos os outros pentes, a gente vai descer um pouco a máquina. Nesse degradê, a única marcação que a gente vai criar é da zero baixa. Depois do pente 2, a gente vai criar a marcação com a zero baixa ali na recessão baixa. Aqui é a recessão média, aqui é a recessão alta e aqui é a recessão baixa. A gente vai subir com a zero baixa até a recessão baixa fazendo movimento em C. Não é tirando a máquina, pessoal. É subindo e fazendo movimento em C. E eu indico que você faça essa marcação da zero baixa primeiro nos dois lados. Faça essa marcação nos dois lados para depois continuar todo o corte. E deixe essa marcação da zero baixa bem alinhada. Nesse degradê a gente vai trabalhar de cima para baixo. A gente cria a marcação da zero baixa e depois a gente vai começar a trabalhar de cima para baixo. Reparem que eu criei a marcação da zero baixa ali até o final da orelha, ó, fazendo uma linha reta. E passou do final da orelha, a gente vai descer a máquina. Com todos os pentes a gente vai fazer dessa forma, fazendo uma linha reta até o final da orelha. Passou do final da orelha, como vocês estão vendo, a gente desce um pouco a máquina. Depois que a gente criar a marcação com a zero baixa, a gente vai começar a trabalhar agora de cima para baixo. E primeiro com o pente 1,5 alto. E a gente vai subir o pente 1,5 alto até bem próximo de onde a gente passou, ó, o pente 2. Quando chega bem próximo, a gente faz um movimento em C. A gente sobe até bem próximo mesmo, pessoal. A distância é bem pequena. Ó, a gente sobe até bem próximo e quando chega bem próximo, a gente faz um movimento em C. Nesse corte, a gente não vai utilizar o pente 1,5, o pente 1 e o pente meio com alavanca na baixa, somente na alavanca alta e intermediária. Na baixa a gente só utiliza o pente 2 baixo e a zero baixa. Como vocês estão vendo, ó, passei o pente 1,5 alto, agora a gente vai para o pente 1,5 intermediário. A gente vai subir ele até bem próximo do pente 1,5 alto. Chegando próximo, a gente faz um movimento em C. Reparem que a distância é bem pequena. Com todos os pentes, a gente sempre sobe o pente até bem próximo do pente anterior que a gente passou. E como eu falei que no pente 1,5 a gente não utiliza alavanca na baixa, do pente 1,5 intermediário a gente já vai para o pente 1 alto. E a gente vai subir o pente 1 alto até próximo do pente 1,5 intermediário. Quando chega bem próximo, a gente também faz o movimento em C. Eu gosto de trabalhar com essa técnica porque a gente não precisa estar criando muitas marcações e a gente consegue fazer o degradê em menos tempo e com um bom resultado. Depois da gente passar o pente 1 alto, a gente vai trabalhar com o pente 1 intermediário e a gente vai subir o pente 1 intermediário até próximo do pente 1 alto. Reparem, ó, que eu subo até bem próximo mesmo. Quando chega bem próximo, a gente faz o movimento em C. Eu estou trabalhando, pessoal, de cima para baixo e não está criando nenhuma marcação. Por quê? Porque eu estou prestando atenção ali até onde que eu devo subir cada pente, até bem próximo do pente anterior que a gente passou. Passamos o pente 1 intermediário, agora a gente vai com o pente meio alto. A gente vai subir o pente meio alto até bem próximo de onde a gente passou o pente 1 intermediário. Quando chegar bem próximo, a gente também faz o movimento em C. A gente não pode, pessoal, ter medo de subir os pentes, mas claro, a gente tem também que prestar bem atenção até onde que a gente deve subir cada pente para não terminar subindo muito e criando uma marcação que seja ruim de remover depois. Depois do pente meio alto, a gente vai trabalhar com o pente meio intermediário. A gente vai subir o pente meio intermediário até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo, da mesma forma, a gente também faz um movimento em C. Como eu falei, do pente 1,5, do pente 1 e do pente meio, a gente não utiliza alavanca na baixa, somente na alta e na intermediária. A gente só vai utilizar alavanca na baixa no pente 2 e na zero, que a gente vai utilizar a zero baixa. Reparem que aos poucos o degradê já está ficando pronto. Passamos o pente meio intermediário, ó. Agora a gente vai trabalhar com a zero alta, utilizando mais um lado ali da máquina. A gente vai subir
a zero alta até bem próximo do pente meio intermediário. Quando chegar bem próximo, a gente também faz o movimento em C. Como eu já falei, pessoal, a gente não pode ter medo de subir os pentes, mas tem que prestar também bastante atenção até onde que deve subir cada pente, para não subir muito e terminar criando alguma marcação que seja ruim de remover depois. Aos poucos, a marcação que a gente criou com a zero baixa, ó, já está sumindo. E como eu subi bem os pentes, dá para perceber que ficou um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero. Depois de passar a zero alta, ó, reparem que está bem suave a marcação da zero baixa. Agora a gente vai com a zero intermediária, também utilizando mais um lado da máquina, e a gente vai subir até próximo de onde a gente passou a zero alta. Quando chegar bem próximo, da mesma forma a gente também faz o movimento em C. E a sequência que a gente está utilizando nesse degradê é primeiro o pente 2 baixo, depois a gente cria a marcação com a zero baixa, subindo até a recessão baixa e fazendo o movimento em C. Depois a gente começa a trabalhar de cima para baixo com o pente 1,5 alto e intermediário, depois o pente 1 alto e intermediário, depois o pente meio alto e intermediário, e depois a gente trabalha com a zero alta intermediária, e para finalizar a gente também vai utilizar a zero baixa. Passamos a zero intermediária e reparem que ficou bem leve mesmo a marcação da zero baixa, e a gente vai finalizar de vez essa marcação com a própria zero baixa, somente com a ponta ali da máquina bem em cima daquela marcação que a gente tinha criado com a própria zero baixa. Então reparem que a gente trabalhou do pente 2 baixo até a zero e a gente não criou nenhuma marcação a não ser aquela que a gente fez no início da zero baixa, mas quando a gente começou a trabalhar de cima para baixo, a gente não criou mais nenhuma marcação. Depois passei também a tesoura de corte ali entre a lateral e o topo, e passei o creme ali para passar a navalha. Sempre falo nos vídeos aqui, né, pessoal? Muito cuidado quando for fazer o pezinho, não forçar muito a navalha na pele do cliente. Esse cliente gosta do pezinho mais fino. É sempre bom a gente perguntar ao cliente se o cliente prefere o pezinho mais fino ou mais quadrado. Depois de fazer o pezinho na lateral, eu fiz o pezinho também na parte da frente. Comecei marcando com a máquina de acabamento. Eu começo marcando ali do meio e depois vou fazendo os lados. Depois de marcar com a máquina de acabamento, eu passei também a navalha no pezinho ali na parte da frente. E depois de feito isso, pessoal, tá aí o resultado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece, deixa o like aí para nos ajudar, e deixa também teu comentário, que isso vai nos ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Valeu!